pessoal, muito bom dia! Adriana Silveira falando e vamos aqui para nossa quarta aula sobre DNA, né? Será que o nosso DNA pode mudar? Será que o nosso DNA pode fazer e trazer a nossa autocura? Sejam todos muito bem-vindos, vão chegando, vão compartilhando. E como sempre, Maria Lúcia, seja bem-vinda, minha querida. Ótimo dia para nós. Henrique, sejam todos muito, Rose, sejam bem-vindos. E como sempre aqui para acolher vocês, nós vamos contar, né, uma história que vai encher o nosso dia de reflexão, que vai encher a nossa alma de reflexão, né? Então, bom dia, Dani. Havia um fazendeiro que ele tinha uma águia, mas essa águia, ela se comportava como uma galinha. E aí, fazia muitos anos que esse fazendeiro tinha achado esse ovo, né, no meio da floresta, e ele pegou esse ovo e levou para o galinheiro. E aí, uma das galinhas acolheu aquele ovo e com esse acolhimento, o ovo, né, acabou, né, se abrindo e nasceu uma águia. E essa águia, ela se comportava como uma galinha. Muito tempo ela fazia o mesmo comportamento, o mesmo processo, né, de todas as galinhas. Quando chamava, vinha lá, comia milho, se comportava como uma galinha. Aí um dia, um cientista estava passando, ele acabou se desviando do caminho e foi parar nessa fazenda. E quando ele foi parar nessa fazenda, o fazendeiro, né, acolheu ele, né, ajudou ele no que precisava, e inclusive foi lá mostrar, né, a fazenda e o galinheiro. E ele achou muito diferente, muito incrível aquela águia se comportar como uma galinha. E aí, o que aconteceu? Ele ficou curioso, ele disse, não, eu posso ficar aqui, eu quero estudar essa águia. Essa águia, não é possível que uma águia se comporte como uma galinha. E aí o fazendeiro disse, não, tudo bem, né? Faz tantos anos que ela tá aí, né? Né, para mim ela é uma galinha, né? Só não pretendo matar porque, né, a carne dela não serve, mas eu cuido dela como se fossem as minhas galinhas. E aí o cientista ficou ali, né, intrigado com aquilo, né? Ele disse, não, mas não é possível que essa águia se comporte como uma galinha. E ele começou a pesquisar aquilo ali. Então, o que ele fez? Ele levou, né, ele pediu autorização para o fazendeiro e junto com ele levou ele para a beira de um penhasco, né? E aí, no primeiro dia, ele pegou a águia, né, e apenas não perto do penhasco, mas uma distância segura, pegou e jogou a águia. E a águia se assustou, né, porque ela nunca tinha voado. Assim ele fez, né, repetidas vezes, até que daqui a pouco, né, isso foram vários dias, né, pessoal? E aí foi indo. E aí daqui a pouco ele pegou, disse, não, agora ela tá preparada. Eu vou jogar essa águia do penhasco. E eu vou dizer, não, tu vai matar, vai matar minha galinha, porque ela não é uma galinha, ele é uma águia. E aí, ela disse, não, mas não é possível isso, eu não quero que você mate. Ela disse, não, você vai ver. Aí, ele pegou e jogou, né, a galinha, né, suposta galinha do penhasco. Quando ele jogou ela, ao ver o perigo, ao ver tudo, né, ela esticou as suas asas e começou a planar. E no que ela esticou as suas asas e começou a planar, ela começou a ativar os seus instintos, ela começou
a sentir, né, a presença da liberdade, a presença, né, de todo, né, o contexto de ser uma águia, de ser livre, né, de ser, né, um ser que tem, né, potência. E ali ela começou a planar e a voar e voltou para o seu dono, que era o fazendeiro. E o fazendeiro e o cientista ficaram, né, bastante impressionados. E aquilo traz uma reflexão muito forte, gente, para o nosso tema de hoje, que é o DNA. Né? O que aconteceu ali? Né? Enquanto esse DNA não precisou ser ativado, ele se comportava, aquela águia se comportava e agia como uma galinha. Mas quando ela se viu em perigo, um perigo muito grande, um perigo muito eminente, e que ela sentiu que a vida dela estava comprometida, o que aconteceu? Ela ativou o seu DNA e foi buscar dentro das memórias dela toda, né, a força, todo o sentir, toda a mudança necessária para que ela realmente, né, vivesse, para que ela conseguisse, né, planar, voar. Então, gente, isso aqui é só uma história, mas conta, né, todas as parábolas, né, tudo faz com que a gente reflita sobre, né, quem a gente quer ser, né? O nosso DNA mostra muita coisa. Eu já vou entrar no assunto DNA, mas primeiro eu quero trazer a reflexão de o quanto nós, enquanto águias, estamos nos comportando como uma galinha, né? Uma galinha que se comporta sem potência, né? Sem assumir o seu lugar no mundo, né? Quantas vezes eu estou me comportando como uma galinha sem ocupar o meu lugar no mundo? Existe uma frase em Axis que a gente usa muito que diz o seguinte: enquanto você não ocupar o seu lugar no mundo, alguém está ocupando. É verdade. Enquanto você não ocupar o seu lugar no mundo, alguém está ocupando. Não quer dizer que você vai concorrer com essa pessoa, gente. Mas no momento que você começar a ocupar o seu lugar no mundo, né, por simiose, esse ser se retira. Ou seja, o teu lugar no mundo está garantido, mas enquanto você não ocupar esse lugar no mundo, você não vai ter paz. Você não vai se sentir. Você não vai se sentir a sua melhor versão na Terra. E aí a gente entra no nosso assunto de hoje, tá? Que é DNA, tá, gente? Todos os estudos que eu fiz é baseado nos 2 livros da Elaine Urives, tá? Que é o DNA da Cocriação, o DNA das Emoções. Tenho estudado, sou uma aluna dela, né? Da neurorobótica. E tô trazendo todo esse conhecimento de neurociência também, tá? Bruce Lipton, né? Tenho estudado muito, Amit Osgamit também, Amit Osgamit, né? São cientistas, são palestrantes famosos que trabalham com física quântica. Bom, primeiramente, o que eu quero trazer para vocês sobre DNA, gente, tá? Que a mente cria a realidade. Se a mente cria a realidade, nós temos uma estrutura cerebral que pode alterar o nosso DNA através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Né? Eu fiz uma live segunda-feira sobre o DNA da abundância, tá? E é mais ou menos o que a gente vai falar hoje sobre o DNA em relação à autocura, né? No nosso DNA existem 12 fitas. 2 fitas são mapeadas que realmente trabalham com as nossas informações genéticas, tá? Que é a nossa estrutura do DNA, que é o nosso mapa pessoal, né? E existem 10 fitas, tá? Ó, são 12, tá? 2 são as responsáveis pela nossa estrutura genética. As outras 10, elas são estruturas, são fitas, né, energéticas, as outras 10, né? Existem também o DNA lixo, que é o responsável, né, que ativa essas doenças que supostamente hereditárias.
Então, o que é importante a gente entender dentro desse processo? Que a mente cria a realidade, né? E que o DNA é adaptável, que o DNA ele tem uma força de ressignificação. Mas a gente, para conseguir esse ápice, para conseguir todo esse processo, a gente precisa ter compreensões. E por isso estudar o DNA, estudar, né, o significado da autocura, porque toda cura ela vem da alma, assim como toda doença. E como eu trabalho, né, nós estamos trabalhando com energia, vibração, né? Uma ficha que me caiu muito forte, gente. Eu tenho compartilhado isso com vocês, né? Talvez em algum momento caia forte como caiu para mim, que nós vibramos. Se nós tivermos uma vibração acima de 200 Hz, 300 Hz, a gente não cai mais nesse lugar de doença. Gente, o meu trabalho todos os dias na vida é manter minha energia, minha vibração alta. Para quê? Para poder co-criar a vida dos meus sonhos, que é uma coisa que é muito importante para mim, que eu tenho trabalhado muito sobre isso, e também uma saúde perfeita, um corpo perfeito. Um corpo perfeito. E isso, né, é através da minha alma. A minha alma decidiu que quer ter uma mente, um corpo saudável, né, que eu quero também ter, né, uma alma saudável. Isso é uma decisão. Então, quando a gente aciona essas 10 fitas energéticas, tá? Que elas estão ligadas com o cosmo, né? E a gente recebe essa ligação com o cosmo. A gente recebe tudo isso. Por quê? Porque o universo, ele traz as informações que a gente precisa, tá? Quando a gente começa, existem alguns processos que a gente precisa compreender, né? A cura, ela começa pela ressignificação. Quando eu curo as minhas emoções. Lembra que eu falei que nós vivemos em 3 mundos? Do pensamento, do sentimento e das emoções. Né? O pensamento são 3 mundos que, se eu olhar para esses mundos e eu adaptar esses mundos, se eu entender esses mundos, né? Qual é o primeiro mundo? É o do meu pensamento. O meu pensamento cria a minha realidade. Não importa, gente, se eu estou aprisionada no passado, o meu pensamento, se ele vai lá no passado, tá? Isso eu falei, ó, eu vou lá e olho a memória de uma traição, eu olho uma memória de escassez, eu olho uma memória de dor. O que o universo entende? O que o meu corpo, né? A minha vibração, a minha energia vibracional entende? Nossa, ela gosta de sofrimento. E o que você vai ter? Se você está aprisionado no passado, você vai ter mais sofrimento. Porque se você fica com raiva ou magoado ou aprisionado no teu passado, você vai estar mais do mesmo. Toda vez que você volta naquele pensamento, naquela emoção, que você tem um sentimento. Aí você, Adriana, mas pelo amor de Deus, eu não consigo controlar os meus pensamentos. Eu não consigo. E ok, gente, é um processo. É o que eu sempre digo, a escassez, ela é uma escolha. Assim como mudar a vida, ela é uma escolha. Então, o que é importante? A gente tem que fazer um mapeamento. Quais os pensamentos que eu sinto no dia? Né? Se eu sinto o pensamento, o sentimento, qual é o sentimento? Né? O pensamento, ele cria a imagem. Tá? Que nem ontem eu estava fazendo alguns atendimentos e eu dizia para o seguinte para a pessoa assim, olha, qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é tal. Imagina você nesse sonho. A pessoa não consegue. Por quê? Porque ela não consegue ter o sentimento, ela não consegue criar uma imagem sobre aquele sonho. Porque ela está tão aprisionada no passado ou aprisionada nas suas crenças limitantes. Aí você se Adriana, mas o que tem a ver com DNA? Tudo a ver, gente. Porque no momento que eu trabalho a minha energia vibracional, eu ressignifico. Através do que? Da epigenética. A epigenética, gente, ela não altera o DNA. A epigenética, ela não modifica a sequência, mas ela afeta sim os genes,
tá? Existe essa modificação que altera a sequência do indivíduo, ou seja, eu não trabalho a nível da genética do corpo, mas eu trabalho na genética das informações. Eu trabalho nessas 10 fitas que são energéticas. Entende? Que são essa ligação com o universo. Então, a alteração do nosso DNA, ela não começa, gente, no nosso campo físico. Ela começa no campo espiritual, no campo da alma. Assim como a doença é criada a nível de alma, né? Que é, primeiramente, você começa a criar essa realidade, né, de dor, de mágoa, né? Porque toda a doença, gente, toda a doença, não importa qual, não importa. Existe um ganho secundário das pessoas por terem aquela doença, tá? Existe um ganho secundário, não é consciente, gente, não é consciente. Isso é muito importante você saber. Eu não crio uma doença para mim, né? Tendo certeza, nossa, as pessoas vão me cuidar, né? Ah, não. Mas no momento que você cria uma doença, né, a família toda vai voltar os olhos para você, né? Você começa a ter essa realidade na tua volta e aí o que acontece, né? Daqui a pouco você recebe tanta atenção, tanto amor que você diz assim, nossa, mas se eu me curar eu não vou ter mais isso aqui. Gente, não é consciente, não é consciente, tá? Eu digo isso porque eu já passei, já experimentei isso, já experienciei isso na minha família. Não é consciente. Acontece, né? E às vezes você fica num aprisionamento emocional, tá? E isso, né? Esse estado, gente. E aí, o que é importante a gente entender? Que existem 3 estados, tá? Tipos de estresse que nos mantêm aprisionados em algum desses estados. Existe o estresse físico, tá? Que nos mantém aprisionados em alguns pensamentos, que é as brigas, as feridas emocionais, existem as tragédias, os choques, né? Os acidentes que nos mantêm aprisionados, né? E aí a nossa mente fica aprisionada, né? Em um passado. Claro que uma mãe que perde um filho fica aprisionada no passado, na dor. Gente, o que eu tô trazendo aqui para vocês, gente, é consciência. Cada um, né, olhe para si e olhe para sua história e tente entender que não adianta, né, eu ficar remoendo o passado. O passado já passou e, inclusive, ele nem existe mais. Eu não posso desfazer o passado. Eu não posso. Eu posso apenas mudar o meu presente para poder criar uma realidade no futuro diferente. Então, como eu ensino, né? Sou professora dos registros acásticos, eu digo, não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Apenas existe o aqui e agora. Aqui e agora. Esse é o momento de eu mudar minha vida. Este é o momento de eu mudar minha história. Eu não tenho como olhar. Eu não posso ficar... Às vezes a pessoa comete muitos erros com os filhos, né? Faz muita coisa que não é legal. E aí o que acontece? Fica aprisionada na culpa. Fica aprisionada na mágoa, na raiva, em sentimentos, ou com raiva dos teus pais também, porque seus pais magoaram, sentiram. Gente, cada um fez o que podia fazer. Cada um deu o que podia dar. Cada um foi a sua melhor versão na Terra. Cada um, né, estava na sua jornada. E é isso que é importante eu entender de genética, de DNA, gente, tá? Por isso que é importante eu entender que dentro desse processo existe esses níveis de estresse que me deixam aprisionado a esse DNA de doença, tá? O outro nível de estresse é o químico, tá? Então, o primeiro nível físico, que é as brigas, feridas emocionais, né? Quedas, tragédias, choques. O estresse químico, tá? Que me mantém, que é os vírus, as bactérias, né? A obesidade, os vícios, as doenças, tudo isso é um estresse químico. E também nós temos o estresse emocional, né? Que é a separação, que é o desemprego, que é a escassez, a culpa e a depressão. Bom, o que é importante eu entender? E como é que eu olho para esse DNA e entendo tudo isso, gente?
Quando nós começamos no processo de ressignificação dessas 12 fitas, como eu falei no começo aqui, tá? Essas 12 fitas, elas têm a ver com o que, gente? Com a epigenética, tá? E a neurogênese, tá? Existem, né, alguns termos aqui, eu vou explicar, tá? O que é a epigenética? Ela não é uma alteração do DNA, mas ela trabalha a individualização do ser. Ou seja, ela trabalha com essa conexão, né, com o Criador, com essas 12 fitas, sendo que 2 são do nosso DNA, que está no nosso corpo, e as outras 10 fitas foram descobertas por acaso, né, que conectam a gente com o universo, com a nossa semente galáctica, com nossos seres, com o universo, com toda esse mundo espiritual. Vocês viram a potência disso quando a gente começa a compreender, tá? Então, existe a neuroplasticidade, ou seja, a plasticidade neurológica que faz essa modificação. E aí, como que acontece essa neuroplasticidade? E por isso, gente, tá todo mundo aqui falando a mesma coisa. Temos que, né? Aí a gente entra naquele lugar, né, gente? Que a gente olha aqui, seja grato, tá? Todo mundo tá caindo de maduro, todo mundo fala isso, mas só que as pessoas não conseguem entender por que eu preciso ser grato. Ai, Adriana, minha vida é uma droga, por que eu preciso ser grato? Minha vida não é uma vida boa, por que eu preciso ser grato? Gente, seja grato por estar vivo, pela oportunidade de estar ali fora de uma cama. Quantas pessoas, gente, vai nos hospitais, quantas pessoas estão no hospital que não podem ir no banheiro, que não podem fazer suas necessidades básicas, que não podem fazer, né, o mínimo, gente. É importante a gente entender que só por nós estarmos saudáveis já é uma bênção. Mesmo que você esteja numa escassez, esteja passando por momentos muito difíceis. Ai, Adriana, mas eu não tenho saúde. Ok, mas o que você tem que você é grato? Você tem uma casa? Você tem um carro? Você tem uns filhos saudáveis? Seja grato por isso. O universo, gente, ele faz essa neuroplasticidade e ele vai organizar, inclusive as tuas fitas, né? Essas fitas, essência desse DNA a partir da sensação. E aí lembra que eu estava falando da vibração? A vibração me conecta com isso. A vibração, se eu estou numa vibração alta, o meu sistema neurológico, a minha neuroplasticidade começa a se ressignificar e trabalhar para meu processo de autocura. Eu ativo essas fitas, né? Essas 10 fitas para trabalhar, para essas 2 fitas se ressignificarem aqui dentro de mim e encontrar. Porque o nosso corpo, gente, ele é uma grande farmácia. Nós temos tudo aqui dentro para nos curarmos, só não buscamos isso. Nós temos tudo aqui dentro, mas por que a gente precisa? A gente precisa ter neuroplasticidade, a gente precisa ter, né? E aí a gente vem no básico, perdoe, cuide suas palavras, né? Viva no presente, não viva no passado nem no futuro, né? E reprograme a sua vibração, porque o que acontece, né? A gente trabalha com neuroassociações, neuroplasticidade, neurogênese, que é a questão do gene, a mudança da tua atividade cerebral. Essa mudança, gente, ela traz, né, a mudança no sentimento, no pensamento e nas emoções. Nesses 3 mundos que eu preciso alterar para mudar o meu DNA. Tá? Quando a gente começa a trabalhar isso, gente, a gente começa a trabalhar. E aí tem uma fórmula, gente, tem uma fórmula que a gente trabalha para criar a nossa realidade. Porque o que cria a nossa realidade, gente? É a mudança de mindset, a mudança de pensamento. A nossa realidade, né? Nós somos uma bifurcação, gente. Todos os dias nós passamos por uma bifurcação que vai acessar. Existem infinitas possibilidades na minha frente, né? Na minha vida, na minha jornada. E a decisão que eu tomar hoje, ela vai me levar para algum lugar, tá? Todos os pensamentos, sentimentos, emoções, atos e palavras
todos os dias estão me norteando para algum lugar, tá? Então, o que é importante? Eu tomar consciência disso e cuidar, tá? Primeiramente dos meus pensamentos, tá? Pensamento cria imagens, tá? Essas imagens, quando eu começo a pensar, um exemplo, tu começa a pensar na desgraça, gente, cria uma imagem da desgraça, pronto. Daqui a pouco tu tá colapsando a desgraça. Ou seja, quando começar os pensamentos ruins, primeiro dá o cancela, cancelado, cancelado, cancelado. Começou a vir aquela imagem que fica te atormentando, cancela, 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 cancelado, cancelado, cancelado. Né? Traz essa consciência de cancela, cancela, cancela. Respira, vai sentindo a força, a tua força interior. A mudança através do DNA, gente, ela começa pela uma alteração do teu endereço vibracional. Ela começa por você ter consciência, né, que você é um ser espiritual vivendo, né, essa experiência humana. Né? E quando eu entendo essa experiência humana e eu entendo essa força e eu entendo toda a minha presença dentro de tudo isso, eu começo a mudança, né? A mudança da minha energia. Então, como eu passei, olha a fórmula: pensamento. Pensamento cria uma imagem, tá? Ó, eu vou colocar aqui para vocês irem anotando, tá? Para vocês estudarem depois. Pensamento, ó, mais imagem, tá? Tá? Ó, mais diálogo interno. O que é esse diálogo interno, gente? O diálogo interno, tá? Qual é a historinha que você está contando, tá? Para você, em relação ao que você quer, tá? Um exemplo, eu quero ser uma terapeuta, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Aí eu digo, não, mas eu não tenho confiança, nossa, eu não tenho estudo suficiente ainda para ser uma terapeuta. Ah, mas eu não acredito em mim. Ah, não, mas eu acho que eu não vou conseguir atender. As pessoas vão começar a me contar as coisas dela e eu vou ficar, nossa, eu vou pegar isso pra mim. Gente, são historinhas que você vai contar. Se você sabe qual é a tua missão, pega e começa a atender. Se você sabe que essa a tua missão, atende, vai fazer o que é importante para ti. Vai fazer o que é o que dentro do teu processo vai fazer você feliz. E para de ficar contando história. Porque o diálogo interno também, né? O que acontece para o universo, para o meu DNA, para a minha força interior, né? O universo vai dizer assim, ok, então quando ela decidiu o que ela quer, tem um ali na frente que sabe o que quer. É mais ou menos isso, gente. Quando eu estou alinhado com o universo, eu entro no fluxo. O meu DNA, quando ele está alinhado com o universo, ele também é. A doença não é mais uma possibilidade. Quando eu me desalinho com o universo, eu vivo na doença. Quando eu estou alinhada com o universo, não existe mais isso. Porque o meu DNA, as minhas 12 fitas estão alinhadas com o Criador, com o universo. O meu espírito, a minha mente e o meu corpo estão em alinhamento. A minha mente consciente, a minha mente inconsciente e o subconsciente estão alinhados. E aí o que acontece? O meu DNA está alinhado. Né? O meu DNA passou por esse processo de neuroplasticidade, nesse processo de ressignificação, e eu me coloquei nesse lugar, né, de saúde. Porque a saúde é isso, é um alinhamento. A prosperidade, ela é um alinhamento. Porque eu tô ali vibrando numa frequência acima de 350, 400 Hz. E essa é a frequência da saúde, essa é a frequência da abundância, é a frequência onde todas as possibilidades, infinitas possibilidades, vêm para mim. Né? Acima de 500 Hz, gente, você não vai mais atrás de nada. Tudo vem a você com facilidade, alegria e glória. Por quê? Porque você começa a vibrar numa frequência altíssima. E aí, ó, eu tô botando aqui, né, qual é
o código para você mudar a sua vibração e, com consequência, alterar o seu DNA, tá? Ó, mais palavra, tá, gente? Isso aqui, ó. Mais palavra. Cuidar as minhas palavras, tá? Quando eu cuido das minhas palavras, gente, o que eu tô dizendo sobre mim, tá? Eu também tô construindo um DNA lixo. Quando eu digo que eu não posso, que eu não sei, eu não consigo, tudo que eu digo sobre mim, que eu falo sobre mim, tá? Se torna uma verdade para o meu processo de DNA, tá? Tudo isso se torna uma verdade, tá? Ó, mas o que eu preciso entender? As minhas crenças. Quais são as crenças que eu tenho sobre doença? Pensa, não é verdade? Qual é as crenças, né? Ah, a minha família, todo mundo tirou o útero. Todo mundo tirou o útero, eu vou ter que tirar o útero também. Gente, isso é um pensamento, tá? Isso é uma crença. A minha família, todo mundo tem diabetes. Ai, nossa, eu vou ter também. O que acontece? Chega uma época que você vai ter também. Você botou isso na sua cabeça, tá? Então, gente, cuidado com o que você fica pegando que é do outro, tá? Isso não é seu, não. Mas, Adriana, mas é genética. A genética ela só ativa a partir do pensamento, do sentimento e da emoção, tá? Lembra que eu falei dos mundos? Pensamento, sentimento e emoção. Se eu controlar, se eu conseguir monitorar isso, a gente não controlar os pensamentos, a gente não consegue, mas a gente consegue controlar, né? Cancelar o que não é bom, tá? E aí, ó, quando a gente, ó, eu tô anotando aqui para vocês, frequência de vibração, para vocês terem aqui o código. Tá? E aí, quando eu consigo fazer isso, gente, quando eu consigo ter um entendimento, ó, eu tenho o quê? Harmonia. Ó, quando eu consigo entender essa fórmula aqui, eu tô tentando fixar aqui. Gente, como é difícil de fixar esse troço. Ó, não tô conseguindo, tá? Mas aqui, tá aqui, gente, ó. Pensamento mais imagem, tá? O meu pensamento mais imagem, tá? Então, ó, pensamento mais imagem, mais diálogo interno, mais a palavra, mais a crença, mais a energia ao quadrado, né? A energia que você coloca dentro do que está acontecendo, mais a ação, a frequência Hertz, né? E ali o que acontece? Quando eu tenho isso, eu tenho harmonia. E ali eu mudo o meu endereço vibracional. Quando eu consigo mudar o meu endereço vibracional, eu consigo alterar, tá? As minhas 10 fitas do DNA, né? Que é essa que tá ligado com o cosmo. E essas fitas se alterando, elas vão fazendo a mudança, né? A alteração do meu código também, né? Da minha regeneração, vai alterando o meu código enquanto indivíduo. Porque a epigenética, lembra que eu expliquei para vocês que ele não muda a sequência, ele muda só a atividade enquanto indivíduo, né? Ou seja, eu consigo sim, né? É como se eu ativasse dentro de mim uma frequência para o meu DNA, onde essa frequência ela muda toda a minha história de doença, ela muda tudo, né? Na minha família, gente, existe históricos de doença, né? Mulheres a partir de 40, 50 anos, todas têm doenças gravíssimas, né? Gravíssimas de útero, doenças muito fortes. Existe esse histórico. Imagina se eu fosse apegada a essa genética da minha família. Como é que eu estaria hoje, gente? Eu tenho 47 anos e graças ao Criador eu não tenho nada, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de doença. De vez em quando eu tenho uma dor de cabeça, muito de vez em quando, tá? Muito de vez em quando, tá? E essa dor de cabeça é a expansão da minha consciência que é o tempo todo. Porque como eu estudo muito, eu tô sempre expandindo.
né? Então, o que que eu faço? Eu cuido porque pode ser falta de água, né? E pode ser também essa expansão que acontece. Quando a gente lembra que eu falei ontem para vocês, né, que quando a gente começa a expandir a nossa mente, a gente começa a ter um pouco mais de dores de cabeça, a gente começa a ter alguns tipos de dores no corpo, porque tudo, ó, principalmente aqui na base da nuca, por quê? Porque a gente está expandindo a consciência, a gente está crescendo. É como se a gente estivesse mudando de aquário. Ressignificar o teu DNA, gente, mudar essa frequência do DNA, ela é isso, né? Porque se eu tenho, ó, e o que que eu preciso cuidar, gente, dentro desse processo todo para não cair nesse lugar de doença, tá? Ano passado, gente, eu falei para todo mundo, né? Eu falava, as pessoas às vezes achavam até que eu era um meio ET, né? Tudo que eu falei, gente, tudo esse processo dessa doença que aconteceu, desse coronavírus, gente, eu conheci muitas pessoas que tiveram corona. Na minha família teve pessoas que pegou, né? Graças ao Criador, né? Nem meus filhos, nem eu tivemos nenhum contato com essa doença. Mas eu olhava assim, gente, para mim era tão fácil, era só manter a minha vibração elevada. Era só me manter consciente que se eu pegasse, se eu tivesse algum contato com essa doença, era apenas ficar calma e entender que era um processo e que ela ia passar. Entende que o que muda tudo isso e com essa consciência eu não peguei nada, né? Não tive contato. Cheguei a fazer exame só para verificar se eu tive contato com a doença, não tinha nada. Não tive contato com essa doença. E, gente, quem me conhece sabe, eu andava na rua por tudo. Eu não fiquei dentro de casa, né? Principalmente ano passado. Esse ano até estou mais dentro de casa do que ano passado. Por quê? Porque o meu trabalho, a partir do ano passado, começou a mudar e hoje 95%, né, dos meus atendimentos, as únicas pessoas hoje que eu atendo presencialmente são os meus alunos, né? Quando tem alguma dúvida, alguma coisa, não estou atendendo mais presencialmente. Por quê, gente? Porque hoje eu entendi, né? Eu entendi muitas coisas que eu não tinha esse entendimento antes. E não é, né, o contato meu problema. Meu problema é que eu realmente entendi que a minha missão é atender online. É fazer esse trabalho, né, com muitas pessoas. Como eu tenho uma agenda muito cheia e eu atendo o Brasil e muitos países, muitas pessoas fora do Brasil, né, eu não sinto que eu tenho mais aqui essa questão de atender no presencial. Não tenho mais isso dentro de mim. Não, para mim não me abastece mais. Então a gente também tem que fazer o que abastece a nossa alma, né? Hoje, com toda essa coisa, atender presencial me cansa muito, né? Por quê? Porque eu tenho um deslocamento, a minha clínica é em Porto Alegre, eu tenho um deslocamento, eu tenho que estar lá o dia todo, né? Então acontecem situações que me tiram hoje a vontade de estar saindo de casa. Mas não é que eu não gosto de sair de casa, mas é que realmente eu tenho tanto trabalho, tanta coisa que me deixam aqui. E o que isso tem a ver com DNA, gente? É uma realidade que eu construí para mim, através da mudança do quê? Do meu pensamento. Porque eu estava enraizada na situação de que, nossa, eu tenho que atender presencial, nossa, os meus clientes não vão querer atender. Hoje eu não atendo mais meus clientes do ano passado, gente. Eu não atendo mais. Os clientes que eu atendo, todos são clientes novos que chegar a partir desse ano, né? Muitos clientes, muito pouca gente, até eu tenho 1 ou 2 clientes que eu atendo de vez em quando, que são do ano passado. Mas os meus clientes, vamos dizer que 95% são clientes novos e que vão se manifestando a partir de outros clientes. Então, gente, a mudança de mindset, o que mudou, gente? E por que eu tô falando isso dentro do DNA? Mudou a minha mente. Mudou a minha mente, ressignificou todo o meu processo. E hoje eu me mantenho num estado de autocura, né? A última coisa que eu precisei trabalhar e estou trabalhando é o meu emagrecimento. Por quê? Porque estou, né, ainda, acho que 18, agora eu comecei, estava 23 quilos acima do meu peso, agora eu tô com, acho que 19 quilos, né? Já baixou, já perdi 5 quilos e comecei a trabalhar esse emagrecimento. Por quê? Porque a minha alma começou a pedir.
Eu comecei a sentir muito cansaço, né? Por eu estar em casa, por eu não estar saindo. E eu tive que tomar uma atitude. Porque a doença começa onde? Na alma. Se eu não agisse agora, eu iria ficar com doenças. Porque a obesidade, né, estar fora do seu peso traz resultados para a nossa alma, né? E aí o que acontece? Eu sei que a obesidade ela é muito séria. E eu não quero isso para mim. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a tratar. Antes, e eu tenho casos de obesidade na família. Aí eu pensei, eu tenho casos de alcoolismo na família, eu tenho casos de vícios na família. Então, aí tu vai dizer assim, Adriana, tu não acha que isso pode ser genético, que pode ter? Gente, eu eliminei possibilidades, tá? Um exemplo, eu venho de uma genética, de uma linhagem que meu pai era alcoólatra. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a tomar consciência disso, o que eu fiz? Eu eliminei a bebida da minha vida. Muito esporadicamente hoje, tá? Eu bebo, muito esporadicamente, tá? 2 anos eu fiquei ininterrupto sem beber. E esse ano eu passei a tomar um vinho de vez em quando com meu filho, quando eu tô reunida com a família. Mas muito pouco, somente nessas ocasiões, para estar ali com eles pertencendo. Mas não incluo mais a bebida na minha vida. Então, é uma consciência, gente, né? É uma consciência. Ah, pode ser algo genético? Hoje eu acredito no meu poder, o poder de eu modificar a minha vida, porque somente eu posso mudar a minha realidade. Eu posso escolher ser vítima. Nossa, meu pai era alcoólatra, né? Ah, por ressonância eu posso ser alcoólatra, tá autorizado, né? Tá autorizado. Né? O universo autoriza que eu seja uma alcoólatra. Por quê? Porque meu pai era. Não é verdade? É assim que a nossa mente inconsciente trabalha. Nosso pensamento cria uma imagem do pai alcoólatra caindo de bêbado, né? Aí o que com o diálogo interno? Não, poxa, meu pai era alcoólatra, né? Eu tenho licença poética para ser alcoólatra também, né? Aí começa, né, com essa palavra, dizendo, nossa, a vida tá tão difícil, vou beber. Nossa, o único alento que eu tenho, né? Eu tava com esse discurso, gente, há pouco tempo, tá? Não da bebida, mas da comida. Eu disse, nossa, a única coisa que me traz alento é a comida, porque eu trabalho muito, né? E aí o que acontecia? Eu acabava me jogando na comida, né? Aí terminava tudo, aí pedia aquelas comidas gordurosas e acabava. O que estava acontecendo? Eu ia acabar tendo um problema lá na frente, ou digestivo, ou obesidade mórbida, né? Então assim, tu vai indo, aí tu vai chegar nesse ponto. Eu sempre tive para mim um instalado dentro de mim, gente, um gatilho, que é até aqui eu posso ir. A partir daqui dispara um alarme. No meu caso, eu já tinha alcançado uma vez 84 quilos, que é o peso que eu tava. 84 quilos, eu tenho 1,55 m, gente. Eu sou desse tamanhozinho, sou uma piquetinha, né? Com 84 quilos, não. Não, eu não me permito. Eu não vou fazer isso comigo. E agora eu já tô com menos, só com 79, tá? Eu consegui diminuir 5 quilos. Foi essa semana, 84. 79 eu tô. Então assim, gente, 79 mais gramas. Então, o que é importante entender agora? Entenda o seu processo. Mude o seu pensamento, tá? Ó, não esquece da fórmula aqui, tá? Tô tentando fixar aqui, mas não tá difícil. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Tá, não consegui fixar. Ó, tá aqui, ó. Só procura, arrasta pra cima que você vai ver, ó. Pensamento, imagem, diálogo interno, palavra, crença, energia e frequência. Tudo isso você traz a harmonia. A harmonia para o teu ser. A mudança para a tua vida. Em todos os sentidos, gente. O nosso DNA, tá? Eu tô falando aqui do DNA espiritual, nosso DNA genético também, que se modifica através da neuroplasticidade, se modifica através da neuroassociação. Por isso que eu conto histórias,
né? Por isso que eu conto histórias, porque essas histórias, elas entram dentro do nosso sistema, né? E ficam reverberando e ali buscando, né? Entendimento para nossa alma, né? E por isso que eu tenho começado. Seja uma águia, gente. Seja uma águia. Seja uma águia. Busque, né, a essência que tem dentro de você de águia, de um corpo saudável, de uma mente saudável, de uma vida saudável, né? Se você não tem essa memória, tá? Porque o que que acontece? O que que faz essa modificação também? São os hormônios do bem, que é a serotonina, a endorfina, a oxitocina, né? Que aceleram as sinapses cerebrais para trabalhar esse processo de ressignificação do nosso DNA. Né? Essas 2 fitas que estão dentro do nosso corpo e as 10 fitas que são espirituais, que estão associadas com nossa alma. Tá? Quando eu for explicar, né, nós vamos ter uma aula só de alma, nós vamos ter uma aula só de espírito, que eu vou falar sobre o espírito, sobre a alma, o que é a alma, o que é o espírito, trazer uma decodificação para vocês terem uma consciência. Esse é o meu papel na Terra, gente, né, transliterar, traduzir para vocês, para que vocês consigam, né, nossa, isso é a alma, isso é o espírito, que bacana. E o DNA, gente, o que é o DNA? É um mapa, é o nosso mapa, né, dos nossos processos. Isso é o DNA. O DNA é um estado, né, que ele pode ser alterado a partir da nossa consciência. O DNA ele pode ser alterado a partir da nossa consciência, gente. Já foi comprovado isso cientificamente. Por isso que eu tô aqui, né, há quase 1 hora falando sobre pensamento, sentimento e emoção, porque o DNA se modifica a partir de uma escolha, de pensar, né? Quando você não consegue modificar o seu pensamento, cancela ele. Cancelado, 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 cancelado. Ó, pode fazer, ó, corta, 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 cancela, cancela, cancela. Cria um gatilho para você quando você começar a entrar nesses loopings de pensamentos negativos, ó, cancelado, cancelado, cancelado. Ó, bloqueia, bloqueia, bloqueia esse pensamento. Vai bloqueando. Deleta, 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 tá? Ou diz próximo, próximo, próximo. Essa palavra próximo, dentro da nossa mente, ela cria um gap, tá? Que você fica às vezes, né, alguns segundos sem pensar nada, porque ele não entende o que é isso. Só diz assim, próximo. Aí ele fica, tipo assim, é como se ele dissesse, como assim? Quer mandar no pensamento? É como, nossa, o nosso, experimenta aí, diz, próximo. Você fica uns segundos sem pensar em nada, porque a mente precisa se realinhar para entender o que é o próximo, né? E qual é o próximo que tá ali? Não, ele não consegue, porque como isso é tudo muito espontâneo, e quando a gente fala a palavra próximo, a mente começa a procurar. Só que existe alguns segundos que ela te dá paz para poder procurar dentro desse processo, tá? Então, isso é muito importante. Então, gente, nós vamos para agora para os nossos decretos, tá? E também a nossa meditação diária, que eu vou fazer essa ativação com vocês, tá? E criar um filtro quântico para que esse DNA, né, comece a ressignificar as tuas células, as tuas moléculas, e a partir daí você ter uma vida incrível, tá? Gente, é muito importante, gente, que vocês compartilhem, tá, essa live, que vocês entrem no grupo, na minha bio ali tem um grupo, que é o grupo da jornada, bota lá, tá? Fim de semana eu vou estar abrindo o grupo pra gente conversar, estão fechados, são grupos. Por que eu fechei? Tá fechado os grupos, gente? Por quê? Porque volta e meia tem invasores, o pessoal coloca o que quer e sai, né? Então é muito chato. Então, por isso que eu não deixei os grupos abertos, mas eu vou abrir, né? Na primeira semana ali a gente vai abrir, domingo eu vou estar mais tranquila, eu vou abrir para conversar, pra gente trocar ideias, né? Para colocar materiais também, tá? Então, até domingo eu vou estar trazendo mais alguns materiais complementares a todas as aulas que a gente está tendo, para que você se sinta, né, acolhido, entendendo tudo que a gente está falando, porque é um papo aqui muito diferente, gente, né? A gente trazer tudo isso dentro desses processos,
olhar tudo isso, olhar todos esses sentimentos, emoções, né, que a gente tem dentro de nós, organizar tudo isso, traz uma consciência diferente para minha vida, tá? Então é muito, muito importante que a gente viva a nossa vida, né, com escolhas, tá? É importante a gente saber que a gente tem escolha, né? Escolha viver bem, tá? Então vamos agora fazer as nossas ativações. Então, respire fundo. Respira. Respirando pelo nariz, soltando pela boca. Como se você estivesse soltando todas aquelas emoções que estão aprisionadas dentro da tua mente inconsciente. Estão loucas para sair para fora. Querem sair, não querem mais mandar em você. Respira. Respira fundo, solta o ar. Vai sentindo a música. E a partir desse momento, dos cristais da terra, respira fundo, solta o ar. Vai subindo em forma de vórtice, em forma de espiral, uma chama violeta. E essa chama violeta vai passando pelo teu corpo, ressignificando todas as tuas células, moléculas. Respira fundo, solta o ar. Vamos passando agora, muito rapidamente, por todas as dimensões para ativarmos a partir da sexta dimensão, que é onde está o DNA cósmico, onde estão as 10 fitas. E vamos instalar um filtro quântico para controle das nossas emoções. Um filtro onde você vai conseguir se sentir muito mais dona do teu ser. Respira fundo, solta o ar. Respira. Vai sentindo essa chama violeta passando pelo teu corpo, iluminando cada célula, cada molécula. Respira. E agora, a partir desse momento, vamos ancorando a terceira dimensão. E a terceira dimensão, como sabemos, é os nossos bens materiais. É onde vive tudo que é tocado. Vamos agora agradecer e ser grato por tudo que a gente tem, materialmente falando. E respira. Respira fundo, solta o ar. Respira. E agora nós vamos para a quarta dimensão, onde tem as emoções. E mais uma vez, nós vamos alterar. Imagina que você está num painel de um avião, onde você tem o poder de tirar do zero e vai colocar em 100 a tua alegria. Isso, vai aumentando a tua endorfina. Vai aumentando, de 0 vai botando para o 100 a tua endorfina.
Agora vai aumentando do 0 para o 100 a tua serotonina. Isso. Agora também você vai aumentar a tua oxitocina. Respira fundo, solta o ar. Isso. Respira. Vai aumentando a tua confiança. Imagina que você está ali, levando a tua confiança para 100. A tua segurança de ser a tua melhor versão na Terra, 100. Agora você vai fazer uma limpeza no teu DNA, removendo todo o DNA lixo e deixando só dentro dessas duas fitas terrenas só a tua melhor versão na Terra, aumentando para 100% a tua potência. Agora você vai para a sua energia. Respira. Respira fundo, solta o ar e vai respirando e vai aumentando a tua energia até 100. E vamos removendo a ansiedade. Agora de 100 vai botando para 0 a tua ansiedade. Vai colocando para 0 a tua tristeza. Vai colocando para 0 as tuas dores emocionais. Vai colocando para 0 as tuas dores físicas. Vamos removendo do teu campo morfogenético todas as tuas dores físicas, para que o teu corpo entre em processo de autocura e regeneração. Respira fundo, solta o ar. Agora nós vamos subindo para a 5ª dimensão, onde o fluxo, tudo é ativado. Toda a prosperidade, o dinheiro, a saúde, o relacionamento, está tudo na 5ª dimensão, que é uma consciência a partir de 500 Hz, que é um fluxo altíssimo de poder. Respira fundo, solta o ar. E agora nós vamos para a 6ª dimensão, que essa 6ª dimensão é onde nós vamos fazer a ativação do filtro quântico. Imagina agora no topo da tua cabeça, vindo a partir do universo. Imagina um filtro. Como seria o teu filtro? Como ele é? Agora nós vamos instalar esse filtro bem no meio do teu cérebro. Como você pensa que ele é. Para que ele filtre os teus pensamentos, sentimentos e emoções. Esse filtro quântico, ele tem downloads também de instalação, de cancelamento de pensamentos destrutivos. Está cancelado, cancelado, cancelado. Eu vou contar até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Instala.
Respira fundo, solta o ar e repitam comigo. Eu sou ativar, ativando o filtro quântico das emoções, pensamentos e sentimentos, ativando a regeneração das minhas 12 fitas, 2 fitas físicas e 10 fitas cósmicas, alterando o meu DNA espiritual e fazendo neste momento o download para o meu corpo físico, ativando a minha farmácia interna do corpo. Respira fundo, solta o ar. Respira e vai trazendo força, coragem, ativando o teu filtro. Agora vamos fazer os decretos. Eu sou ativar, ativando a saúde perfeita. Eu sou ativar, ativando a força e o poder do eu sou. Eu sou ativar, ativando o meu poder pessoal. Eu sou ativar, ativando a minha farmácia biológica interna, trazendo todos os recursos para a minha autocura. Eu sou ativar, ativando a autocura da minha criança interior. Eu sou ativar, ativando o processo de expansão da consciência, trazendo força, coragem e sabedoria. Respira fundo, solta o ar. Vai imaginando você dentro de uma bolha rosa, trazendo todo esse ancoramento espiritual, mental, emocional e de alteração de realidade. E repita comigo: eu escolho mudar a minha realidade. Eu escolho ter um DNA saudável. Eu escolho remover do meu campo morfogenético o DNA lixo. Eu escolho ser saudável. Eu escolho ser próspero. Eu escolho ser abundante. Eu escolho ser merecedora de todas as bênçãos do universo. Está feito, está feito, está feito. Respira e no teu tempo pode abrindo os olhos. Respira fundo, solta o ar. E sejam todos muito bem-vindos, quem foi chegando aqui. Regina, Maria Ledonir, Jamile, Cleci, Maria, a Natália, Rose, Ermelina, querida, Kailane, Adene, a energia dos oráculos, a Maria Jesus,
Suziane Quadros, a Raquel, oi lindona, Karina Melos, a Maria Ângela, Adriana, seja bem-vinda, Neuza, Paulo, Marcinha, Silvana, né? Olha aqui, a Cássia, sejam bem-vindas, Cássia Maria das Dores, Marta, Ana, Karina, seja bem-vinda, Andy, Rose. Então, pessoal, muita gratidão, tá? Estava aqui honrando todos, né? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que vocês estão? Ó, Dri Antônio, oi Dri. Oi, Maria Ângela, querida. Olha aí, Karina, aula maravilhosa, Adriana, muito obrigada, que legal. Gratidão, meus amores. Você sabe que isso aqui, ó, eu estudei um pouquinho, né, esses dois livros aqui da Elaine Orives, né, que fala sobre DNA, né, sobre o DNA e as mudanças que acontecem. Eu trouxe uma pequena parte aí dos estudos, né, que eu tenho feito sobre mudança de realidade, sobre mudança de DNA. Isso tudo que eu aprendo, vocês sabem que eu trago aqui para vocês, né? Porque eu realmente entendi que a minha missão é isso, é compartilhar conhecimento, né? Gente, obrigado, meus amores, tá? É importante contar para vocês, tá? Nós estamos na Black Friday aqui, né? Que bom, Maria Helena, assiste mesmo, tá? Eu tô com os cursos, o combo aberto, tá? Esse combo vai ficar aberto até dezembro, tá? A gente não vai fechar agora. Vou vender esse combo até dezembro. Então, mas eu quero que vocês saibam que vai ter aulas que começam amanhã, tem aula de registro que começa, semana que vem também. Então, se vocês quiserem já começar a estudar, né? Já venham, né? Tem muito conteúdo incrível, onde eu vou estar. Eu tô com 6 cursos, tá? Que são 2 que eu coloquei agora, que é o registro acástico, mesa radiônica, apometria, os arcturianos, Reiki 2, porque um eu dou gratuito, e o Despertar, que é um curso que eu criei agora faz pouco tempo, mas foi um sucesso. A primeira turma é o Despertar da Mediunidade e da Espiritualidade. É um curso vivencial, onde você vive essa mediunidade, essa espiritualidade, né? Então, sejam bem-vindos aí. Quem quiser saber do combo, né? Chama a gente no privado, tá? Esse combo tá por um preço incrível. E, né, tem muitos aqui que já entraram por esse combo aí, né? Já estão fazendo os cursos agora aqui, ó, viu? Cláudio entrando. Seja bem-vindo, Cláudio. A Cássia, a Rose, ó, Leve, muito obrigada. Que bom, minha linda. A Adriana, ó, maravilhosa, estão saindo lágrimas. Ai, que bom. São catarses que o nosso corpo, né? Você é a luz. Obrigada, surpreendi. Qual? O Cláudio tá indicando aí o combo, ó, ele tá fazendo. É o combo que eu tô falando, é o que ele tá fazendo. Gente, o que é mais legal do combo, tá? É que a gente tem curas dentro dele, né? Porque dentro das aulas a gente também faz a terapia, né? A gente passa pelo processo. Isso que é muito importante, tá? É por isso que eu trago toda essa consciência para vocês, porque eu acredito muito no que eu faço, no meu trabalho, o amor que eu dedico aos meus alunos, né? E um dos motivos que que eu não atendo mais presencial é esse, porque eu quero dar atenção para os meus alunos, né? Eu só atendo eles presencialmente, eu não atendo mais outras pessoas, eu não atendo mais, ou algum familiar deles, né? Porque eu entendo que o meu aluno, ele é o centro do meu trabalho, das que eu faço. Então, se ele é de Porto Alegre, eu atendo, né? Mas por consideração ao meu aluno. Mas eu não atendo mais presencial pessoas assim que vieram agora de fora, eu não atendo mais, tá? Só se for meu aluno. Olha aí o Cláudio dizendo, que bacana, Cláudio, muito obrigado. O Cláudio fez uma live linda comigo, gente, tá lá no canal Na Consciência da Unidade, contando a história dele, tá? A gente vai fazer uma live aqui também, né? Eu quero fazer live com todos os meus alunos, né? Mas eu quero fazer uma live com ele aqui no Instagram também, que, nossa, foi um sucesso a live que a gente fez, né? Foi muito linda, né? Todas as lives. A Karina também tá aqui, a Karina Vitor também,
né? É uma nutricionista maravilhosa, o Cláudio é terapeuta e, gente, super indico o trabalho dele, um cara que tem uma bagagem aí muito linda, como coach, palestrante também. Karina também aqui. Também tem a Cássia aqui, né? A Cássia é psicóloga também. Então, gente, tem vários alunos meus aqui, Raquel, Maria Lúcia também são terapeutas, várias pessoas que estão aqui, a Adriana também é psicopedagoga. Então, são todos os meus alunos aqui que estão presentes, né? Tem a Maria Ângela também. Gente, não fiquem tristes, tá? Que eu tô vendo aqui, ó. Ó, bota aqui pra mim, ó. A Maria Ângela também, gente, é uma pianista linda, uma querida professora de piano e terapeuta, e tá usando o piano como terapia. Olha que coisa mais linda, né? Então, ó, vocês viram que um pessoal muito lindo, tá? Fique com Deus, então, tá, meus amores? Beijo no coração, compartilhe essa live, indique aí pra família de vocês, né? Vocês podem estar salvando vidas, tá? Um beijo no coração, tá? E até amanhã, tá? Com a nossa quinta aula, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.